buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos será acrescentado. Basicamente, Jesus ensinando isso no monte, está no livro de Mateus 6, a partir do versículo 25 até o 34. E o que Jesus fala nesse sentido, tá? Ele está falando a respeito do comer, beber e vestir, para a gente não andar preocupado. Às vezes a gente anda muito preocupado com muita coisa. E Jesus fala, o básico, comer, beber e vestir, Jesus vai prover, não andais preocupado. Ele fala bem no começo, por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, ou ainda, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. E aí Jesus ainda fala, olha para as aves do céu, que nem semeiam, não plantam nada, nem cegam, nem ajuntam nada em celeira, não tem nada. Contudo, o nosso Pai Celestial as alimenta. E vocês, no caso nós, não é muito mais importante para Deus do que as aves? Se Deus faz o necessário, Ele dá o necessário para as aves, imagina para nós. Deus deu o seu filho, o único filho, para a nossa salvação. Então, às vezes a gente se preocupa com muita coisa boba. Às vezes a gente fica muito aflito com pouca coisa. Paulo vai falar o seguinte, eu sei como é ter muito e sei como é ter pouco. Mas aqui Paulo, você pode ver que ele está preenchido nos 2 anos. Quando ele tinha muito, ele estava preenchido, porque o que preenchia ele era o reino de Deus. Aqui como fala, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então Paulo estava preenchido do Espírito, estava preenchido de Deus, porque ele tinha um propósito. Então quando Paulo tinha muito, nenhuma vaidade tirava esse preenchimento de Paulo. Não causava essa aflição espiritual. E quando ele tinha pouco, também. O propósito da vida de Paulo era um só, era servir o reino de Deus. Então, quando a gente pega Provérbios, Eclesiastes, e começa a ter um entendimento melhor, a gente vai entender que tudo na nossa vida, assim como Salomão fala, é vaidade. E não existiu ninguém mais sábio que Salomão. Fala Provérbios. Não há ninguém mais rico, nem mais sábio antes de mim. Então, Salomão vai falar o seguinte, tudo na nossa vida é vaidade. Tudo, 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 tudo. E Salomão não negou desejo nenhum para ele. Ele teve todos os desejos. E o que a gente consegue ter de entendimento, principalmente no livro de Eclesiastes? Quando você busca, quando o seu propósito é algo relacionado que tem, vamos supor, que é supérfluo, que não tem um valor igual ao reino de Deus, vai te causar aflição espiritual. Exemplo, às vezes você vai falar que a sua meta de vida é ter um carro X. Às vezes, quando você tiver esse carro X, que você fala, quando eu tiver o carro X, eu posso morrer. Quando você tiver o carro X, você vai estar vazio. Como você ia agora? Às vezes, você vai falar assim, cara, quando eu for rico, eu vou estar feliz, nada mais vai me abalar. Quando eu estiver ganhando 3 mil a mais, quando eu tiver aquilo, a gente vai sempre procurando pontos a mais para ser feliz, para ser preenchido. Mas Deus fala, o que vai preencher, Jesus fala, o que vai preencher, o que vai te fazer feliz é o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vai ser acrescentado. Então, às vezes, se você montar uma empresa que tende a fazer o bem, porque a venda é o quê? Você cessar a dor de outra pessoa. Então, você montar uma empresa que faz o bem e você buscar se contentar com o básico, igual o Paulo fala, as outras coisas vai ser acrescentado. Às vezes você vai estar no serviço, estudando provérbio, você vai gastar menos do que ganha, você vai começar a juntar umas riquezas, mas o seu foco é o reino de Deus, o seu foco é estar bem espiritualmente, é estar bem emocionalmente, fisicamente. E aí, consequentemente, riquezas vai ser acrescentada. Através das riquezas, bens materiais vai ser acrescentados na sua vida. Então, eu quero que você entenda, viva por um propósito eterno. E o único propósito eterno que tem é o reino de Deus. As outras coisas vão ficar aqui. Salomão fala, não há nada novo debaixo do sol. Vem geração, vai geração, tudo aconteceu. Salomão fala, o que adianta acumular riqueza? Às vezes a pessoa que vai assumir essa riqueza, que vai herdar, é um tolo. Ele fala, qual é a diferença de um tolo? Não sabe, ambos morrerão do mesmo jeito. Então, eu estou te falando o seguinte, todo ensinamento que Jesus deixa para a gente, seja preenchido pelo Espírito Santo. Busque o reino de Deus, siga a palavra de Deus, porque você vai estar bem, no pouco ou no muito. Porque se Deus for acrescentando as coisas conforme você está evoluindo, você não vai se perder na palavra dele. Porque eu falo de experiência própria, às vezes a gente muda no patamar de vida rápido, a gente esquece de Deus. Às vezes a gente tem uma meta, eu vou querer ter aquele relacionamento. Enquanto a gente tem aquele relacionamento pelo discernimento nosso, a gente afasta de Deus. E no final é sempre trágico, vocês sabem disso. Então por isso que Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus. E eu quero que vocês frisem isso na cabeça. Vivam por um propósito. Que às vezes a sua empresa demore 10 anos para dar certo. Mas nesses 10 anos você vai estar tão preenchido e tão feliz com o que você está fazendo, que você nem vai ver o tempo passar. Que você vai estar bem. E quanto você estiver melhor ainda, você vai continuar bem. Porque se você procurar sempre motivos para ser feliz, sempre motivos para ser preenchido, sempre motivos em coisas que não são eternas,
automaticamente você nunca vai ser preenchido eternamente. Então, basicamente é isso. Queria deixar essa palavra para vocês. Buscar primeiro o reino de Deus, busque a salvação, o restante é vaidade. Estou falando que é ruim ser rico de maneira alguma. Seja rico. Profetize isso na minha vida e na vida de vocês, é muito bom. Mas, busque primeiro o reino de Deus, entenda a palavra de Deus, faça o bem, não faça coisas maus, o seu luxo não vale a dor de outra pessoa, porque quando você começar a praticar o bem, ser preenchido pelo bem, o restante vai vir, vai ser apenas uma consequência da consequência, da consequência, da consequência. Mas você já vai estar feliz no pouco. E depois, automaticamente, as coisas vão crescendo. Porque Deus, a riqueza de Deus é aquela que não acrescenta dor. Do que adianta, às vezes, você ser rico, você está em um lugar onde tem muito milionário, você está nos melhores lugares, mas está rodeado de pessoas falsas. Do que adianta você ser rico, mas você não ser amado de verdade? Do que adianta você ser rico, mas todo mundo te elogia, mas tem inveja de você? Do que adianta você ser rico e os ambientes que você está, você sabe que não é aquele ambiente que te faz feliz? Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus. Seja feliz no pouco, porque você sendo feliz no pouco, no muito te colocarei. Então, é isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus cuide de vocês. Mensagem rápida aí, eu estava estudando essa parte, tive esse entendimento e quis passar para vocês. Deus ama vocês.